Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o bicho-pau. Os insetos compõem o grupo mais diversificado e abundante de animais do planeta, representando aproximadamente 75% de todas as espécies conhecidas. Esses pequenos seres desempenham papéis vitais em praticamente todos os ecossistemas da Terra, desafiando nossa compreensão e fascinando-nos com sua incrível variedade de formas, cores e comportamentos. Desde os delicados polinizadores até os ferozes predadores, os insetos desempenham uma infinidade de funções essenciais para a saúde dos ecossistemas e para o bem-estar humano. Nesta jornada, exploraremos um dos insetos mais notáveis e intrigantes, o bicho-pau. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Os insetos desempenham papéis fundamentais tanto na ecologia quanto na vida humana, exercendo influências que se estendem desde os mais remotos ecossistemas até nossos lares e campos agrícolas. Sua diversidade e abundância contribuem para a estabilidade dos ecossistemas, influenciando processos como polinização, decomposição, controle de pragas e ciclagem de nutrientes. Muitas plantas dependem dos insetos, especialmente das abelhas, borboletas e besouros, para transportar o pólen entre flores, permitindo a reprodução e a produção de frutos e sementes. Essa relação simbiótica é essencial para a manutenção da biodiversidade vegetal e para a produção de alimentos para humanos e outros animais. Muitos insetos, como as joaninhas, crisopídeos e vespas parasitoides, atuam como agentes de controle biológico, ajudando a regular populações de insetos considerados pragas agrícolas. Esses predadores naturais contribuem para reduzir a necessidade de pesticidas químicos, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis e ecologicamente equilibradas. Insetos decompositores, como as moscas e os besouros, desempenham um papel crucial na reciclagem de matéria orgânica em ecossistemas terrestres e aquáticos. Eles quebram materiais mortos, como folhas caídas, fezes de animais e cadáveres, transformando-os em nutrientes disponíveis para as plantas e outros organismos. Além de polinizar muitas das culturas que compõem nossa alimentação, os insetos também são uma fonte direta de alimento para muitas comunidades ao redor do mundo. Práticas como a entomofagia, consumo de insetos, têm ganhado destaque devido à sua sustentabilidade e valor nutricional. Mudanças nos padrões populacionais de insetos podem servir como indicadores de saúde ambiental. A redução drástica ou extinção de certas espécies de insetos pode sinalizar problemas em ecossistemas, como perda de habitat, poluição ou mudanças climáticas. Em resumo, os insetos desempenham papéis cruciais na manutenção da saúde dos ecossistemas e na sustentabilidade da vida na Terra. Compreender e valorizar sua importância é essencial para promover práticas de conservação e uso responsável dos recursos naturais. O bicho-pau, também conhecido como fasmídio, é um dos insetos mais fascinantes e bem camuflados do reino animal. Pertencente à ordem Phasmatodea, esses insetos são mestres da camuflagem, apresentando uma aparência que se assemelha a pedaços de gravetos ou galhos, o que lhes permite passar despercebidos entre a vegetação onde habitam. O bicho-pau evoluiu para se parecer com folhas, galhos ou gravetos, dependendo da espécie e do ambiente em que vive. Sua coloração e forma imitam perfeitamente os elementos naturais ao seu redor, oferecendo uma camuflagem excepcional contra predadores e garantindo sua sobrevivência. Além da camuflagem estática, muitas espécies de bichos-pau também apresentam um comportamento chamado de mimetismo postural. Eles adotam posturas que imitam a forma de um galho ou folha, aumentando ainda mais sua semelhança com o ambiente ao seu redor e dificultando sua detecção por predadores. Em algumas espécies de bichos-pau, é comum observar diferenças marcantes entre machos e fêmeas. Os machos podem ter asas mais desenvolvidas e corpos mais esbeltos, enquanto as fêmeas frequentemente são maiores e têm corpos mais robustos, adaptados para a reprodução e proteção dos ovos. Existem mais de 3.000 espécies de bichos-pau conhecidas ao redor do mundo, variando em tamanho, cor e forma. Desde os pequenos bichos-pau encontrados em florestas tropicais até os maiores, que podem alcançar mais de 60 centímetros de comprimento, esses insetos apresentam uma diversidade impressionante. A maioria dos bichos-pau se alimenta de folhas e outras partes vegetais, utilizando seu aparato bucal especializado para mastigar materiais fibrosos. Eles são principalmente herbívoros e tendem a ser mais ativos durante a noite, quando estão menos expostos a predadores. Em suma, o bicho-pau é um exemplo notável de adaptação evolutiva e engenhosidade natural, exibindo uma série de características distintivas que o tornam verdadeiramente único no mundo dos insetos.
Sua habilidade de se camuflar entre a vegetação é uma maravilha da natureza e continua a intrigar cientistas e entusiastas da natureza em todo o mundo. Os bichos-pau, pertencentes à ordem Phasmatodea, exibem uma incrível diversidade de espécies distribuídas por uma ampla variedade de habitats ao redor do mundo. Desde florestas tropicais exuberantes até regiões áridas e semiáridas, os bichos-pau adaptaram-se a uma variedade impressionante de ambientes, resultando em uma gama diversificada de formas, cores e tamanhos. Abaixo estão algumas das variedades de espécies de bichos-pau mais notáveis encontradas em diferentes regiões. As florestas tropicais abrigam uma grande diversidade de espécies de bichos-pau. Estes incluem formas esguias que imitam os delicados galhos das árvores, assim como espécies maiores e mais robustas encontradas no subbosque. Algumas espécies tropicais possuem adornos extravagantes, como espinhos e protuberâncias, que ajudam na camuflagem e na dissuasão de predadores. Embora menos diversificados que seus homólogos tropicais, os bichos-pau encontrados em regiões temperadas ainda apresentam uma variedade impressionante. Muitas espécies dessa região se assemelham a folhas secas ou galhos, aproveitando-se da camuflagem para se protegerem dos predadores. Em áreas áridas e semiáridas, os bichos-pau desenvolveram adaptações especiais para lidar com condições adversas, como temperaturas extremas e escassez de recursos. Muitas vezes, essas espécies têm coloração mais clara e corpos mais robustos, permitindo-lhes se misturar com a vegetação esparsa e resistir a condições desafiadoras. Em regiões montanhosas e florestas de altitude, os bichos-pau frequentemente exibem uma variedade única de adaptações. Algumas espécies têm corpos mais compactos e pernas mais curtas para lidar com temperaturas mais frias e condições de vento mais intensas, enquanto outras desenvolveram colorações vibrantes para se destacarem em meio à vegetação alpina. A família Phasmatodea inclui uma ampla gama de tamanhos, desde espécies minúsculas que mal ultrapassam alguns centímetros de comprimento até gigantes que podem alcançar mais de 60 centímetros. Essa diversidade de tamanhos reflete uma variedade de estratégias de vida e adaptações a diferentes ambientes. Em suma, os bichos-pau são verdadeiros mestres da camuflagem e da adaptação, exibindo uma notável variedade de formas e características em todo o mundo. Sua distribuição global e diversidade de espécies são testemunho de sua capacidade de colonizar e prosperar em uma ampla variedade de habitats. O bicho-pau é um mestre da camuflagem e desenvolveu uma série de adaptações evolutivas para se proteger dos predadores. Sua principal estratégia de defesa é se assemelhar a galhos, gravetos ou folhas, tornando-se praticamente indistinguível do ambiente ao seu redor. Aqui estão algumas das adaptações e mecanismos de camuflagem que o bicho-pau utiliza para evitar a detecção e a predação. A forma e a coloração do bicho-pau são altamente especializadas para se parecerem com elementos naturais, como galhos, gravetos ou folhas. Algumas espécies possuem corpos finos e esguios, imitando galhos, enquanto outras apresentam protuberâncias e espinhos que se assemelham a partes de plantas. A coloração do bicho-pau pode variar de acordo com o ambiente em que vive, permitindo uma camuflagem eficaz. Espécies encontradas em ambientes mais verdes tendem a ter colorações mais verdes ou marrons, enquanto aquelas que habitam áreas secas e áridas podem ter tonalidades mais claras para se misturarem com a vegetação seca. Além da camuflagem estática, muitas espécies de bichos-pau adotam posturas que imitam a forma de um galho ou folha quando se sentem ameaçadas. Essa habilidade de mimetismo postural aumenta ainda mais sua semelhança com o ambiente ao seu redor e confunde os predadores em potencial. Quando perturbados, os bichos-pau muitas vezes permanecem completamente imóveis, mimetizando ainda mais um pedaço inofensivo de vegetação. Essa estratégia de congelamento ajuda a evitar a detecção por predadores que dependem de movimentos para localizar suas presas. Algumas espécies de bichos-pau têm glândulas especializadas que produzem substâncias químicas repelentes ou tóxicas. Quando ameaçados, podem liberar essas substâncias como uma forma de defesa contra predadores, tornando-se menos desejáveis como presas. Em conjunto, essas adaptações e estratégias de camuflagem fazem do bicho-pau um dos insetos mais eficientes na arte da dissimulação e proteção contra predadores. Sua capacidade de se fundir perfeitamente com o ambiente ao seu redor é uma maravilha da natureza e um exemplo impressionante de adaptação evolutiva. O ciclo de vida do bicho-pau é fascinante e apresenta várias etapas distintas, desde o desenvolvimento embrionário até a idade adulta. Como muitos outros insetos, o ciclo de vida do bicho-pau segue um padrão que envolve metamorfose e mudanças morfológicas significativas ao longo do tempo. O ciclo de vida do bicho-pau começa quando a fêmea deposita seus ovos.
Estes são geralmente depositados em folhas, galhos ou no solo, dependendo da espécie. Os ovos do bicho-pau são pequenos e geralmente têm uma forma oval ou alongada. O período de incubação varia entre as espécies, mas geralmente dura algumas semanas. Do ovo eclode uma ninfa, que é a forma jovem do bicho-pau. As ninfas se assemelham aos adultos, mas são menores e não têm asas totalmente desenvolvidas. Elas passam por várias mudas, durante as quais crescem e desenvolvem suas características adultas. Durante essa fase, as ninfas se alimentam de folhas e outros materiais vegetais. Após completar seu desenvolvimento como ninfa e passar por várias mudas, o bicho-pau atinge a idade adulta. Os adultos têm corpos alongados, segmentados e geralmente são capazes de se reproduzir. Dependendo da espécie, podem apresentar asas totalmente desenvolvidas ou asas reduzidas, ou até mesmo serem ápteros, sem asas. Os adultos geralmente vivem por algumas semanas a alguns meses, durante os quais se reproduzem e contribuem para a próxima geração de bichos-pau. O bicho-pau adulto reproduz-se sexualmente. A fertilização ocorre quando a fêmea é fecundada pelo macho, geralmente após uma cerimônia de corte específica da espécie. A fêmea então deposita seus ovos em um local adequado para a eclosão. O processo de reprodução pode variar entre as espécies, com algumas exibindo comportamentos complexos de acasalamento. A partenogênese, onde a fêmea procria sem precisar de machos que as fecundam, já foi encontrada em muitas espécies. A longevidade do bicho-pau pode variar dependendo da espécie e das condições ambientais. Alguns indivíduos podem viver apenas algumas semanas, enquanto outros podem viver vários meses. A disponibilidade de alimentos, a temperatura e outros fatores ambientais podem influenciar a longevidade dos bichos-pau adultos. Em resumo, o ciclo de vida do bicho-pau é um processo fascinante que envolve diferentes estágios de desenvolvimento, desde o ovo até a idade adulta. Cada etapa desempenha um papel importante na sobrevivência e na reprodução da espécie, contribuindo para a diversidade ecológica e a adaptação dos bichos-pau aos seus ambientes. O bicho-pau é um inseto herbívoro, alimentando-se principalmente de folhas e outras partes vegetais. Seu comportamento alimentar é influenciado pela espécie específica, bem como pelas condições ambientais e pela disponibilidade de recursos alimentares. Os bichos-pau são conhecidos por se alimentarem de uma variedade de plantas, incluindo folhas, brotos e outros materiais vegetais. Eles usam seu aparato bucal especializado para mastigar materiais fibrosos, consumindo nutrientes essenciais para seu crescimento e desenvolvimento. O comportamento alimentar pode variar entre as espécies, algumas sendo mais seletivas em relação às plantas que consomem, enquanto outras são mais generalistas. Os bichos-pau tendem a ser mais ativos durante a noite, quando estão menos expostos a predadores e as condições ambientais podem ser mais favoráveis. Durante o dia, muitas espécies permanecem imóveis, camufladas entre a vegetação para evitar a detecção por predadores. Além disso, podem se alimentar de maneira mais discreta, minimizando o risco de serem encontrados por predadores. O bicho-pau se reproduz sexualmente, com os machos e as fêmeas se encontrando para acasalar. O processo de acasalamento pode ser complexo e envolve uma série de comportamentos específicos da espécie, incluindo rituais de corte e exibição de características físicas. Após o acasalamento, a fêmea deposita seus ovos em um local adequado para a eclosão. Em algumas espécies de bichos-pau, é observado algum nível de cuidado parental. Por exemplo, algumas fêmeas podem depositar os ovos em uma estrutura protetora ou fornecer cuidados adicionais aos ovos ou ninfas recém-nascidas. No entanto, o cuidado parental varia entre as espécies e muitas vezes é limitado. O ciclo reprodutivo do bicho-pau pode variar entre as espécies, mas geralmente segue um padrão semelhante de oviposição, eclosão dos ovos, desenvolvimento como ninfa e maturação até a idade adulta. O tempo necessário para completar o ciclo reprodutivo pode depender de fatores como temperatura, disponibilidade de alimentos e condições ambientais. Em resumo, o bicho-pau exibe comportamentos alimentares específicos, alimentando-se de uma variedade de plantas, e segue um ciclo reprodutivo que envolve acasalamento, oviposição e desenvolvimento das ninfas até a idade adulta. Esses comportamentos e hábitos de reprodução são essenciais para a sobrevivência e a perpetuação da espécie no ambiente em que habitam. O bicho-pau desenvolveu uma série de estratégias de sobrevivência para prosperar em uma variedade de ambientes, desde florestas tropicais exuberantes até regiões áridas e semiáridas. Suas adaptações morfológicas, comportamentais e fisiológicas permitem que esses insetos enfrentem os desafios específicos de cada ambiente.
Uma das estratégias mais proeminentes do bicho-pau é sua habilidade de se camuflar entre a vegetação. Em diferentes ambientes, os bichos-pau imitam galhos, folhas ou gravetos, tornando-se praticamente indistinguíveis de seu ambiente. Além disso, algumas espécies imitam outras formas de vida, como formigas ou vespas, para se proteger de predadores. O bicho-pau exibe uma incrível diversidade de formas e tamanhos, o que lhe permite se adaptar a uma ampla gama de ambientes. Em florestas tropicais densas, por exemplo, algumas espécies têm corpos finos e esguios, enquanto em ambientes mais áridos, espécies com corpos mais robustos podem ser mais comuns. Em ambientes adversos, como desertos ou regiões de alta altitude, o bicho-pau desenvolveu adaptações fisiológicas para lidar com condições extremas. Algumas espécies são capazes de conservar água em ambientes secos, enquanto outras têm mecanismos para regular a temperatura do corpo em temperaturas extremas. Muitas espécies de bichos-pau são mais ativas durante a noite, quando as temperaturas podem ser mais amenas e o risco de predação é menor. Esses comportamentos noturnos ajudam a minimizar a exposição a predadores diurnos e a maximizar as oportunidades de alimentação e reprodução. Em resposta a mudanças sazonais ou perturbações ambientais, algumas espécies de bichos-pau são capazes de migrar para novas áreas ou dispersar-se em busca de recursos. Essa capacidade de movimento ajuda a garantir a sobrevivência da espécie e a colonização de novos habitats. Quando ameaçados, os bichos-pau frequentemente permanecem imóveis, mimetizando galhos ou folhas. Essa estratégia de mobilidade e cautela ajuda a evitar a detecção por predadores e aumenta suas chances de sobrevivência. Em suma, o bicho-pau é um mestre da adaptação e da sobrevivência em uma variedade de ambientes. Suas estratégias evolutivas, incluindo camuflagem, morfologia variada, fisiologia tolerante e comportamentos cautelosos, permitem que esses insetos prosperem em uma ampla gama de condições ambientais. Essas adaptações são fundamentais para a sua sobrevivência e contribuem para a sua diversidade ecológica em todo o mundo. As relações simbióticas entre o bicho-pau e outras espécies são fascinantes e demonstram a complexidade das interações na natureza. Embora os bichos-pau sejam principalmente herbívoros e geralmente não formem relações simbióticas tão íntimas quanto alguns outros insetos, ainda existem algumas associações interessantes que podem ocorrer. Aqui estão alguns exemplos de relações simbióticas em que o bicho-pau está envolvido. Algumas espécies de bichos-pau têm uma relação mutualística com formigas. Essas formigas, conhecidas como mirmecófilas, protegem os bichos-pau de predadores e parasitas, enquanto os bichos-pau fornecem às formigas uma fonte de alimento, como excrementos ou secreções corporais. Além disso, os bichos-pau podem se beneficiar da limpeza fornecida pelas formigas, que removem parasitas e detritos de seus corpos. Algumas espécies de bichos-pau são especializadas em se alimentar de plantas específicas e podem ter uma relação estreita com essas plantas hospedeiras. Embora não seja tecnicamente uma simbiose no sentido estrito, essas interações podem ser importantes para a sobrevivência tanto do bicho-pau quanto da planta hospedeira. Por exemplo, algumas espécies de bichos-pau podem ajudar na polinização de suas plantas hospedeiras ao se alimentarem de seu néctar. Embora menos comum, também existem casos de bichos-pau sendo parasitados por outros organismos. Por exemplo, algumas espécies de moscas parasitas depositam seus ovos nos corpos dos bichos-pau, onde as larvas se desenvolvem, alimentando-se dos tecidos do hospedeiro. Esse tipo de relação é prejudicial para o bicho-pau, mas pode ser benéfico para o parasita. Embora essas interações possam não ser tão dramáticas ou complexas quanto algumas simbioses encontradas em outros grupos de organismos, elas ainda ilustram a variedade de papéis e interações que os bichos-pau podem desempenhar nos ecossistemas. Essas relações simbióticas contribuem para a biodiversidade e estabilidade dos habitats onde os bichos-pau estão presentes, demonstrando mais uma vez a importância desses insetos na natureza. As capacidades de regeneração e defesa do bicho-pau são notáveis e desempenham um papel importante em sua sobrevivência e adaptação aos ambientes variados em que habitam. Embora não sejam tão proeminentes quanto em alguns outros grupos de animais, como os répteis ou as estrelas do mar, os bichos-pau ainda apresentam algumas estratégias interessantes para a regeneração e defesa. Aqui estão algumas delas. Em algumas espécies de bichos-pau, especialmente entre os jovens, a regeneração de membros perdidos é possível. Isso significa que se um bicho-pau perder uma perna ou uma antena, por exemplo, durante uma interação com um predador ou devido a algum acidente, ele pode ser capaz de regenerar a estrutura perdida ao longo do tempo.
Esse processo pode levar várias mudas para ser concluído, mas permite que o bicho-pau se recupere e continue a sua vida normalmente. Alguns bichos-pau têm glândulas especializadas que produzem substâncias químicas repelentes ou tóxicas, que podem ser liberadas como uma forma de defesa contra predadores. Essas substâncias, muitas vezes, têm um gosto desagradável ou são irritantes para os predadores, desencorajando-os de atacar o bicho-pau. Além disso, a coloração aposemática de alguns bichos-pau pode alertar os predadores de que eles são desagradáveis ou perigosos para comer. Quando ameaçados, os bichos-pau podem adotar comportamentos defensivos, como imobilidade, onde permanecem completamente imóveis, mimetizando um graveto ou uma folha. Essa estratégia de defesa passiva ajuda a evitar a detecção por predadores que dependem de movimentos para localizar suas presas. Além disso, alguns bichos-pau também podem realizar movimentos de balanço, imitando galhos agitados pelo vento, para confundir e desorientar os predadores. A camuflagem é uma das principais estratégias de defesa do bicho-pau, permitindo que se misturem perfeitamente com o ambiente ao seu redor. Sua aparência se assemelha a gravetos, galhos ou folhas, tornando-os praticamente indistinguíveis da vegetação. Essa camuflagem eficaz ajuda a proteger os bichos-pau de predadores visuais, como pássaros e lagartos, que podem ter dificuldade em detectá-los. Em resumo, as capacidades de regeneração e defesa do bicho-pau são adaptações importantes que contribuem para sua sobrevivência em ambientes desafiadores. Essas estratégias, combinadas com sua camuflagem impressionante e comportamentos defensivos, tornam os bichos-pau um grupo notável de insetos bem adaptados à vida na natureza. As contribuições científicas e culturais do bicho-pau são significativas e abrangem diversas áreas, desde a biologia e a ecologia até a arte e a educação. Abaixo, destacarei algumas das principais contribuições do bicho-pau nessas esferas. O bicho-pau é um dos exemplos mais notáveis de camuflagem e mimetismo na natureza. Estudos sobre a camuflagem e a capacidade de mimetismo do bicho-pau têm contribuído significativamente para nossa compreensão da evolução da coloração e da forma em animais, bem como para o desenvolvimento de tecnologias de camuflagem inspiradas na natureza. Os bichos-pau são frequentemente usados como modelos em estudos sobre evolução, comportamento animal e genética. Sua diversidade morfológica e comportamental oferece insights valiosos sobre processos evolutivos, estratégias de sobrevivência e padrões de diversificação em insetos e outros organismos. O estudo dos bichos-pau também é importante para a conservação da biodiversidade. Muitas espécies de bichos-pau estão ameaçadas devido à perda de habitat, degradação ambiental e mudanças climáticas. Pesquisas sobre a distribuição, ecologia e status de conservação desses insetos ajudam a orientar esforços de conservação e manejo de habitats. O bicho-pau é frequentemente utilizado como uma ferramenta educacional para promover a compreensão e apreciação da biodiversidade e dos ecossistemas. Sua aparência única e comportamento fascinante são cativantes para pessoas de todas as idades, e programas educacionais que destacam o bicho-pau podem inspirar um interesse duradouro pela natureza e pela ciência. O bicho-pau tem sido uma fonte de inspiração para artistas, escritores e cineastas ao longo da história. Sua aparência intrigante e suas habilidades de camuflagem são frequentemente representadas em obras de arte, literatura e cinema, contribuindo para a rica tapeçaria da cultura humana. Além de seu valor científico, os bichos-pau também são apreciados como animais de estimação em muitas partes do mundo. Criadores aficionados e entusiastas da entomologia frequentemente mantêm espécies de bichos-pau em cativeiro, estudando seu comportamento, reprodução e morfologia. Em resumo, o bicho-pau desempenha um papel importante em várias áreas da ciência, da cultura e da educação. Sua fascinante biologia e sua ampla distribuição geográfica o tornam um objeto de estudo valioso e uma fonte de inspiração para pessoas de todas as origens. O bicho-pau, também conhecido como fasmídeo, pertence à ordem Phasmatodea, que é composta por insetos herbívoros conhecidos por sua notável semelhança com gravetos, galhos ou folhas. A ordem Phasmatodea é subdividida em várias famílias, cada uma com suas próprias características distintivas. Abaixo estão alguns dos grupos taxonômicos mais proeminentes dentro da ordem Phasmatodea. Família Phasmatidaida. Esta é a família mais diversificada e amplamente distribuída dentro da ordem Phasmatodea. Inclui uma grande variedade de espécies encontradas em todos os continentes, exceto na Antártica. Os membros desta família exibem uma ampla gama de formas e tamanhos, desde pequenos bichos-pau até espécies gigantes que podem atingir mais de 60 centímetros de comprimento. Comumente se reproduzem por partenogênese. Família Heteropterigidae.
Esta família é conhecida por suas espécies com aparência espinhosa e irregular, muitas vezes imitando partes de plantas como espinhos ou musgos. Os membros desta família são encontrados principalmente na Austrália, leste e sudeste asiático e são conhecidos por sua habilidade de camuflagem entre a vegetação densa. Família de Aferomeridae. Os membros desta família são caracterizados por suas formas elegantes e corpos longos, muitas vezes imitando galhos ou folhas. Eles são encontrados em uma variedade de habitats, desde florestas tropicais até ambientes semiáridos, e desempenham um papel importante nos ecossistemas como herbívoros. Família Lonchodidaida. Esta família inclui bichos-pau com pernas longas e corpos finos, adaptados para se camuflar entre a vegetação alta. Muitas espécies desta família são encontradas em habitats de floresta tropical e são notáveis por sua semelhança com pedaços de galhos ou gravetos. Família Feliida. Os membros desta família são conhecidos como bichos-folha devido à sua notável semelhança com as folhas. Eles são encontrados principalmente nas regiões tropicais da Ásia e Austrália e são considerados alguns dos mestres da camuflagem na ordem Phasmatodea. Esses são apenas alguns exemplos das famílias dentro da ordem Phasmatodea. Cada família tem suas próprias características distintivas e adaptações que lhes permitem sobreviver e prosperar em uma variedade de ambientes ao redor do mundo. O estudo taxonômico desses grupos é importante para entender a diversidade e a evolução dos bichos-pau e contribui significativamente para nossa compreensão da biodiversidade global. A origem e evolução do bicho-pau são temas fascinantes na biologia evolutiva, embora ainda haja muito a ser descoberto sobre sua história evolutiva. No entanto, com base em evidências fósseis e estudos filogenéticos, os cientistas têm algumas ideias sobre como os bichos-pau surgiram e evoluíram ao longo do tempo. Acredita-se que os ancestrais dos bichos-pau tenham surgido durante o período Jurássico ou Cretáceo, há aproximadamente 100 a 150 milhões de anos. Os primeiros fósseis atribuídos aos Phasmatodea remontam a cerca de 126 milhões de anos atrás. Os bichos-pau provavelmente evoluíram em resposta à pressão seletiva exercida por predadores e à necessidade de se camuflarem entre a vegetação para evitar a detecção. Ao longo do tempo, os bichos-pau desenvolveram uma série de adaptações morfológicas para se camuflarem entre a vegetação, incluindo corpos alongados e segmentados, coloração e padrões que imitam galhos, folhas ou gravetos, e até mesmo protuberâncias e espinhos para aumentar a semelhança com seu ambiente. Conforme os bichos-pau se dispersaram por diferentes habitats ao redor do mundo, eles se diversificaram em uma ampla variedade de espécies, cada uma adaptada a condições específicas do ambiente. Algumas espécies se especializaram em habitats tropicais, enquanto outras se adaptaram a ambientes temperados ou áridos. Estudos filogenéticos baseados em análises moleculares e morfológicas sugerem que os bichos-pau estão intimamente relacionados aos insetos da ordem Bioptera, insetos de seda, com os quais compartilham ancestrais comuns. Essas relações filogenéticas fornecem insights sobre a história evolutiva e a diversificação dos bichos-pau ao longo do tempo geológico. A evolução dos bichos-pau é um processo contínuo, com espécies em constante adaptação às mudanças ambientais e pressões seletivas. Por exemplo, a exposição a novos predadores ou alterações climáticas pode impulsionar a evolução de novas estratégias de camuflagem ou comportamentos defensivos em populações de bichos-pau. Embora muitos aspectos da origem e evolução do bicho-pau ainda sejam objeto de estudo e debate, as evidências disponíveis sugerem que esses insetos são produtos de milhões de anos de evolução adaptativa em resposta às pressões seletivas de seus ambientes. Estudos futuros sobre a genética, morfologia e ecologia dos bichos-pau continuarão a fornecer insights valiosos sobre sua história evolutiva e sua importância na biodiversidade global. A preservação dos habitats naturais é de extrema importância para a sobrevivência do bicho-pau e de outras espécies que dependem desses ambientes específicos. Como parte integrante dos ecossistemas em que habitam, os bichos-pau desempenham papéis importantes na cadeia alimentar e na manutenção do equilíbrio ecológico. Abaixo, destaco a importância da preservação dos habitats naturais para o bicho-pau. Os bichos-pau são uma parte essencial da biodiversidade global. Eles ocupam uma variedade de nichos ecológicos em diferentes habitats ao redor do mundo, contribuindo para a riqueza e a diversidade das comunidades biológicas. Ao preservar os habitats naturais, garantimos a sobrevivência não apenas dos bichos-pau, mas de inúmeras outras espécies que compartilham esses ambientes. Como herbívoros, os bichos-pau desempenham um papel na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Ao se alimentarem de plantas, eles ajudam a decompor a matéria orgânica e a liberar nutrientes no solo, o que beneficia outras plantas e organismos do ecossistema.
A preservação dos habitats naturais onde os bichos-pau estão presentes ajuda a manter esses ciclos de nutrientes intactos. Embora os bichos-pau não sejam polinizadores ativos como as abelhas, algumas espécies podem desempenhar um papel na polinização de plantas, especialmente em ambientes tropicais. Além disso, o movimento dos bichos-pau através dos habitats pode contribuir para a dispersão de sementes de plantas, promovendo a regeneração florestal e a diversidade vegetal. Em alguns casos, os bichos-pau podem desempenhar um papel no controle natural de pragas de plantas, ajudando a regular populações de insetos nocivos. Ao manter populações saudáveis de bichos-pau em seus habitats naturais, podemos aproveitar esses benefícios para a agricultura e a saúde dos ecossistemas. Além de seu valor intrínseco na natureza, os bichos-pau também têm potencial biomimético, inspirando tecnologias e projetos de engenharia. Estudar suas adaptações e estratégias de sobrevivência pode fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de novos materiais, dispositivos e sistemas inspirados na natureza. Portanto, a preservação dos habitats naturais é crucial para garantir a sobrevivência e o bem-estar do bicho-pau, assim como para a saúde e a resiliência dos ecossistemas em que habitam. Esforços de conservação que visam proteger esses habitats também beneficiarão muitas outras espécies e contribuirão para a sustentabilidade global. O bicho-pau enfrenta uma série de ameaças que afetam sua sobrevivência e contribuem para seu declínio em muitas regiões do mundo. Essas ameaças variam desde a perda de habitat até a exploração direta pela coleta para o comércio de animais de estimação. Abaixo estão algumas das principais ameaças enfrentadas pelo bicho-pau e algumas medidas de conservação que podem ajudar a mitigar esses impactos. Perda de habitat. A destruição e fragmentação de habitats naturais são algumas das principais ameaças para o bicho-pau. A conversão de florestas em áreas agrícolas, urbanização e exploração madeireira reduzem drasticamente as áreas disponíveis para os bichos-pau, diminuindo suas populações e levando à extinção local de muitas espécies. Medidas de conservação. A proteção de áreas naturais, como parques nacionais e reservas biológicas, é fundamental para preservar os habitats do bicho-pau. Além disso, práticas de manejo florestal sustentável e a restauração de habitats degradados podem ajudar a recuperar áreas perdidas e garantir a disponibilidade de habitat para o bicho-pau. Exploração para o comércio de animais de estimação. O bicho-pau é frequentemente coletado da natureza para ser comercializado como animal de estimação, tanto para entusiastas de insetos quanto para colecionadores. A demanda por espécies raras e exóticas pode levar à sobrecoleta e ao declínio das populações silvestres. Medidas de conservação. Restrições à coleta e comércio de bichos-pau, juntamente com a implementação de regulamentações e cotas para a captura de espécimes selvagens, podem ajudar a proteger as populações naturais. Além disso, a promoção da criação em cativeiro de bichos-pau pode reduzir a pressão sobre as populações selvagens e fornecer alternativas sustentáveis para o comércio. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão alterando os padrões climáticos em todo o mundo, afetando os habitats e as condições de vida do bicho-pau. Mudanças na temperatura, umidade e padrões de precipitação podem afetar a distribuição e a abundância das espécies de bichos-pau, levando ao declínio das populações em algumas áreas. Medidas de conservação. Mitigar as mudanças climáticas exigirá esforços globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover práticas sustentáveis. Além disso, estratégias de adaptação, como a restauração de habitats e a criação de corredores ecológicos, podem ajudar a facilitar o deslocamento e a sobrevivência do bicho-pau em resposta às mudanças climáticas. Poluição e pesticidas. A poluição do ar, da água e do solo, juntamente com o uso indiscriminado de pesticidas na agricultura, pode representar uma ameaça significativa para o bicho-pau e outros insetos. Essas substâncias tóxicas podem contaminar os habitats naturais do bicho-pau, reduzir sua disponibilidade de alimentos e afetar sua saúde e reprodução. Medidas de conservação. Reduzir a poluição ambiental e promover o uso sustentável de pesticidas são passos essenciais para proteger o bicho-pau e outros organismos. A adoção de práticas agrícolas orgânicas e o desenvolvimento de métodos de controle de pragas mais seletivos e menos tóxicos podem ajudar a minimizar os impactos da poluição e dos pesticidas sobre o bicho-pau. Em resumo, a conservação do bicho-pau requer uma abordagem integrada que aborde múltiplas ameaças, incluindo a proteção de habitats naturais, a regulamentação do comércio de animais de estimação, a mitigação das mudanças climáticas e a redução da poluição. A implementação de medidas eficazes de conservação é crucial para garantir a sobrevivência a longo prazo do bicho-pau e para manter a saúde dos ecossistemas em que ele desempenha um papel importante. Existem várias maneiras pelas quais podemos ajudar na conservação do bicho-pau e de seu habitat,
contribuindo para a preservação desses insetos e dos ecossistemas em que vivem. Educar a nós mesmos e aos outros sobre a importância do bicho-pau na natureza e os desafios que enfrenta é fundamental. Isso pode ser feito através de campanhas de conscientização, palestras, workshops e materiais educacionais em escolas, comunidades e mídias sociais. Apoiar e participar de esforços de conservação de habitat é essencial para proteger os bichos-pau. Isso inclui a preservação de áreas naturais, como parques nacionais e reservas biológicas, e a restauração de habitats degradados por meio de plantio de árvores, remoção de espécies invasoras e manejo florestal sustentável. Minimizar o uso de pesticidas em nossos jardins e na agricultura é crucial para proteger os bichos-pau e outros insetos benéficos. Optar por métodos de controle de pragas menos tóxicos e cultivar plantas nativas que atraiam predadores naturais pode ajudar a manter um equilíbrio saudável no ecossistema. Se você é um entusiasta de insetos ou colecionador, certifique-se de adquirir bichos-pau apenas de fontes éticas e legais. Evite a coleta de espécimes selvagens e opte por adquirir animais de criadores responsáveis que trabalham com a reprodução em cativeiro. Contribuir para programas de monitoramento de bichos-pau e outras espécies é uma maneira importante de coletar dados sobre sua distribuição, abundância e estado de conservação. Isso pode ajudar os cientistas e conservacionistas a tomar decisões informadas sobre medidas de conservação e manejo. Doar tempo, recursos ou dinheiro para organizações de conservação dedicadas à proteção do bicho-pau e de seu habitat é uma maneira eficaz de fazer a diferença. Existem muitas organizações locais e internacionais que trabalham para proteger a biodiversidade e os insetos em todo o mundo. Envolver-se na advocacia e pressionar por políticas e regulamentações que protegem os bichos-pau e seus habitats é fundamental. Isso pode incluir apoiar leis de conservação, incentivar práticas agrícolas sustentáveis e promover a proteção de áreas naturais. Ao adotar essas ações, podemos contribuir significativamente para a conservação do bicho-pau e dos ecossistemas em que ele desempenha um papel vital. Cada pequeno esforço individual pode fazer a diferença na proteção desses insetos fascinantes e na preservação da biodiversidade global. Encontrar bichos-pau na natureza pode ser uma atividade emocionante e educativa. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a localizá-los. Bichos-pau são mais comumente encontrados em áreas com vegetação densa e diversificada, como florestas tropicais, bosques, áreas arborizadas e jardins. Concentre sua busca em locais onde há uma variedade de plantas e uma rica diversidade de vida vegetal. Os bichos-pau são mais ativos durante a noite e ao amanhecer. Planeje suas excursões para esses horários para aumentar suas chances de encontrá-los. Durante o dia, os bichos-pau tendem a ficar imóveis, camuflados entre as plantas. Ao procurar bichos-pau, mantenha-se atento aos detalhes. Eles são mestres da camuflagem e podem se assemelhar muito às plantas ao seu redor. Procure por formas incomuns, texturas ou padrões que possam denunciar a presença de um bicho-pau. Os bichos-pau podem ser encontrados em uma variedade de plantas, incluindo árvores, arbustos, gramíneas e plantas herbáceas. Ao explorar, verifique diferentes tipos de vegetação para aumentar suas chances de encontrar esses insetos. Durante a noite, uma lanterna pode ser útil para iluminar áreas escuras e ajudá-lo a localizar bichos-pau em árvores, arbustos ou no chão da floresta. Muitas espécies são atraídas pela luz e podem ser encontradas em troncos de árvores ou folhagem iluminada. Além de procurar diretamente pelos bichos-pau, fique atento aos sinais de sua presença, como folhas mastigadas, fezes ou cascas de ovos. Esses indícios podem indicar a presença de bichos-pau nas proximidades. Encontrar bichos-pau na natureza pode exigir paciência e habilidade de observação. Esteja preparado para passar algum tempo explorando diferentes ambientes e procurando de perto antes de ser recompensado com uma visão desses fascinantes insetos. Lembre-se de respeitar a vida selvagem e seus habitats enquanto explora a natureza em busca de bichos-pau. Evite perturbar os animais ou danificar o ambiente, e sempre siga as práticas de conservação responsáveis durante suas atividades ao ar livre. Observar insetos na natureza pode ser uma experiência fascinante e educativa. No entanto, é importante lembrar-se de praticar uma etiqueta adequada e tomar certos cuidados para garantir o bem-estar dos insetos e do ambiente natural. Ao observar insetos na natureza, lembre-se de que você está entrando no habitat deles. Respeite a vida selvagem mantendo uma distância segura e evitando perturbar os animais ou danificar o ambiente. Evite tocar nos insetos, a menos que seja absolutamente necessário. Muitos insetos são sensíveis e podem ser facilmente danificados por manuseio inadequado.
Permita que os insetos sigam seus comportamentos naturais sem interferência. A menos que você seja um pesquisador qualificado com permissão legal, evite coletar insetos da natureza. A sobrecoleta pode ter impactos negativos nas populações de insetos e nos ecossistemas em que vivem. Evite alimentar os insetos com comida humana. Além de ser potencialmente prejudicial para os insetos, alimentá-los pode alterar seus comportamentos naturais e criar dependência de alimentos artificiais. Ao explorar a natureza em busca de insetos, tome cuidado para não danificar o ambiente. Não pise em plantas, evite perturbar ninhos ou tocas de animais, e não deixe lixo ou poluição no local. Ao manipular insetos ou tirar fotos deles, use equipamento adequado, como lupas, pinças ou câmeras macro. Isso pode ajudar a minimizar o estresse nos insetos e garantir que você possa observá-los de perto sem prejudicá-los. Esteja ciente de que alguns insetos podem representar riscos para os humanos, como picadas, mordidas ou reações alérgicas. Mantenha uma distância segura de insetos potencialmente perigosos e tome precauções adicionais, se necessário. Aproveite a oportunidade para aprender mais sobre os insetos que você está observando e compartilhar seu conhecimento com os outros. Educar-se e educar os outros sobre a importância dos insetos na natureza é essencial para promover a conservação e o respeito pela vida selvagem. Seguindo essas diretrizes de etiqueta e cuidados, você pode desfrutar de uma experiência gratificante ao observar insetos na natureza, enquanto contribui para a preservação desses fascinantes animais e de seus habitats. Aqui estão algumas respostas para perguntas frequentes sobre o bicho-pau. O que é um bicho-pau? Um bicho-pau, também conhecido como fasmídio, é um tipo de inseto herbívoro da ordem Phasmatodea. Eles são conhecidos por sua notável semelhança com gravetos, galhos ou folhas, o que lhes confere excelente camuflagem entre a vegetação. Onde os bichos-pau são encontrados? Os bichos-pau são encontrados em todo o mundo, principalmente em áreas tropicais e subtropicais. Eles habitam uma variedade de habitats, incluindo florestas tropicais, bosques, áreas arborizadas e jardins. O que os bichos-pau comem? Os bichos-pau são principalmente herbívoros, se alimentando de folhas de uma variedade de plantas. Suas dietas podem variar dependendo da espécie e do habitat em que vivem. Como os bichos-pau se reproduzem? A reprodução dos bichos-pau geralmente envolve a postura de ovos. As fêmeas depositam ovos em folhas ou no solo, e os ovos eclodem em ninfas que se assemelham a versões em miniatura dos adultos. O desenvolvimento completo dos bichos-pau pode levar vários meses ou até anos, dependendo da espécie. Os bichos-pau são perigosos para os humanos? Na maioria dos casos, os bichos-pau não representam uma ameaça para os humanos. Eles são inofensivos e geralmente evitam o contato com as pessoas. No entanto, algumas espécies podem secretar substâncias químicas ou fazer movimentos de defesa quando ameaçadas. Qual é a importância dos bichos-pau na natureza? Os bichos-pau desempenham papéis importantes nos ecossistemas, incluindo a ciclagem de nutrientes, polinização e dispersão de sementes. Além disso, eles são uma fonte de alimento para uma variedade de predadores na cadeia alimentar. Os bichos-pau estão ameaçados de extinção? Algumas espécies de bichos-pau estão ameaçadas devido à perda de habitat, sobrecoleta para o comércio de animais de estimação e outros fatores. A conservação dos habitats naturais e regulamentações para o comércio de animais silvestres são importantes para proteger esses insetos. Essas são apenas algumas perguntas frequentes sobre o bicho-pau. Se você tiver mais dúvidas, sinta-se à vontade para perguntar. Estimular a curiosidade e promover a conservação dos insetos é fundamental para aumentar a conscientização sobre a importância desses pequenos seres na natureza e inspirar ações positivas para protegê-los. Promover programas de educação ambiental em escolas, comunidades e espaços públicos é essencial para despertar a curiosidade sobre os insetos e aumentar a compreensão de seu papel nos ecossistemas. Esses programas podem incluir atividades práticas, como observação de insetos na natureza, palestras, workshops e materiais educacionais interativos. Organizar excursões e atividades de observação de insetos na natureza pode incentivar as pessoas a se conectarem com o ambiente natural e despertar sua curiosidade sobre a vida dos insetos. Guias especializados podem ajudar a identificar diferentes espécies e fornecer informações sobre seu comportamento e ecologia. Promover a criação de espaços verdes em áreas urbanas e rurais pode fornecer habitats adequados para insetos e outras formas de vida selvagem.
Jardins com plantas nativas, áreas de conservação e parques naturais oferecem oportunidades para observar e aprender sobre insetos em seu ambiente natural. Utilizar tecnologias modernas, como aplicativos de identificação de insetos, jogos educativos e vídeos online, pode ajudar a envolver pessoas de todas as idades na descoberta e conservação dos insetos. Essas ferramentas podem tornar a aprendizagem mais acessível e divertida. Incentivar a participação em programas de ciência cidadã, onde pessoas comuns podem contribuir com dados e observações sobre insetos, pode ser uma maneira eficaz de envolver o público na conservação. Essas atividades podem fornecer informações valiosas para pesquisadores e gestores de conservação. Destacar o valor dos insetos como polinizadores, decompositores, controladores de pragas e fontes de alimento para outros animais pode ajudar as pessoas a reconhecer sua importância nos ecossistemas e na vida humana. Exemplos concretos e histórias de sucesso de conservação também podem inspirar ações positivas. Envolver-se em campanhas de conservação, petições e atividades de voluntariado pode ser uma maneira eficaz de defender a proteção dos insetos e seus habitats. O engajamento ativo na comunidade pode gerar apoio e incentivar ações concretas para preservar a biodiversidade. Estimular a curiosidade e promover a conservação dos insetos requer esforços contínuos e colaboração entre governos, organizações não governamentais, instituições educacionais e comunidades locais. Ao aumentar o conhecimento e a apreciação pelos insetos, podemos trabalhar juntos para proteger esses importantes membros da nossa biosfera. Começamos destacando a incrível diversidade de insetos no mundo, que desempenham papéis essenciais em ecossistemas terrestres e aquáticos. Exploramos a relevância dos insetos como polinizadores, decompositores, predadores de pragas e fontes de alimento para outras espécies, incluindo os seres humanos. Introduzimos o bicho-pau, destacando suas notáveis adaptações morfológicas e comportamentais para se camuflar entre a vegetação. Exploramos a diversidade de espécies de bichos-pau, destacando suas diferentes formas, tamanhos e habitats ao redor do mundo. Discutimos as diversas estratégias de adaptação e camuflagem que os bichos-pau desenvolveram ao longo da evolução para se protegerem de predadores. Descrevemos o ciclo de vida dos bichos-pau, desde os ovos até a fase adulta, destacando as etapas de metamorfose e desenvolvimento. Exploramos os hábitos alimentares dos bichos-pau, bem como seus comportamentos de acasalamento e reprodução. Abordamos as estratégias que os bichos-pau utilizam para sobreviver em uma variedade de ambientes, incluindo florestas tropicais, matagais e desertos. Destacamos as relações simbióticas que os bichos-pau podem ter com outras espécies, incluindo plantas hospedeiras e organismos que os ajudam na dispersão de sementes. Exploramos as capacidades de regeneração e defesa dos bichos-pau, incluindo a capacidade de regenerar membros perdidos e a produção de substâncias químicas de defesa. Discutimos as contribuições dos bichos-pau para a ciência, incluindo sua importância como objeto de estudo em campos como a biologia evolutiva e a entomologia, bem como sua presença na cultura e mitologia de diversas sociedades ao redor do mundo. Finalizamos ressaltando a importância da preservação dos habitats naturais para a sobrevivência do bicho-pau e de outras espécies, e incentivando ações de conservação e respeito pela biodiversidade. É com grande entusiasmo que convido vocês para se juntarem a nós em futuros vídeos e interações com a nossa comunidade. Nossa jornada de exploração da natureza, aprendizado e conservação está apenas começando, e mal podemos esperar para compartilhar mais descobertas e experiências incríveis com vocês. Queremos ouvir suas perguntas, compartilhar suas histórias e aprender juntos sobre o fascinante mundo natural que nos rodeia. Se você tem ideias para tópicos que gostaria que abordássemos, sugestões para melhorar nossos vídeos ou simplesmente deseja compartilhar sua paixão pela biodiversidade, estamos aqui para isso. Além disso, estamos ansiosos para promover uma comunidade vibrante e engajada, onde possamos trocar ideias, inspirar uns aos outros e trabalhar juntos para fazer a diferença na conservação da natureza. Juntos, podemos ter um impacto positivo em nosso planeta e deixar um legado de preservação para as gerações futuras. Então, não hesite em deixar seus comentários, perguntas e sugestões abaixo deste vídeo e em participar ativamente nas redes sociais. Estamos aqui para vocês, e mal podemos esperar para continuar essa jornada emocionante juntos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.